De volta com troca de passes. Agora vamos falar de Libertadores da América, dia 15 de setembro. Vai lembrar tudo. Meio da semana que vem, né? Meio da semana que vem. Retorna. Terça, quarta e quinta, né? As 3 datas. Terça, quarta e quinta. Paulo, você lembra da Libertadores da América ainda? Porque... Sim. Não, mas tem que refrescar a memória, né? Ele... mas aí pra quem pode, né? Quem não pode, fica que nem eu, sacode, né, querida? Tô falando dessa Libertadores da América de 2020. É loucura, né? Será que vai ter mesmo? Será que vai conseguir, Rafa? É uma loucura Essas mesmo. Viagens, os hotéis. É uma loucura. Inclusive, a situação do Boca Juniors chama bastante atenção. O Rafael Sibila já está a postos para falar com a gente sobre a situação do Boca Juniors, produção? Nossa, ele já está aqui. Sibila, seja bem-vindo ao Troca de Passes. Há 5 dias, o GE. Globo noticiou 18 casos de Covid no elenco do Boca. E você tem informações sobre isso. Divida com a gente, por favor. Oi, Karine. Oi, Rafa. Oi, Paulo Nunes. Boa noite para todo mundo. Pois é, eram 18, agora já estamos com 22 casos confirmados no elenco do Boca Juniors. Uma situação bastante preocupante do Boca. O Boca que tentou fazer uma bolha sanitária para otimizar os treinos, só que acabou não dando certo, né? Como a imprensa argentina tem destacado, essa bolha estourou, porque durante os testes, os PCRs que são feitos com uma certa frequência dentro da bolha sanitária, geralmente de 48 a 72 horas, alguém testou negativo, esteve presente nesta concentração que o Boca armou, que é um hotel aqui na Grande Buenos Aires, e essa pessoa que estava com o coronavírus, mas testou negativo, acabou infectando outras pessoas. O Boca chegou a ter hoje um treino com apenas 10 jogadores, porque estão 32 jogadores concentrados, 22 afastados por conta do coronavírus. Então, o Boca numa situação muito crítica há poucos dias, pouco mais de uma semana, da reestreia na Copa Libertadores no Paraguai contra o Libertad. O Miguel Ángel Russo, que é o atual técnico do Boca, não está nem comandando os treinos. Por ter mais de 60 anos, por ter se recuperado de um câncer recentemente, ele faz parte do grupo de risco. Então, o Boca preferiu tirá-lo dessa bolha sanitária para evitar que o Miguel Ángel Russo fosse exposto ao coronavírus. E a situação é tão preocupante que os 4 goleiros do Boca Juniors, do elenco do Boca, estão com coronavírus. Calcula-se que eles chegarão a tempo, estarão recuperados a tempo, né? O protocolo da Conmebol diz que um jogador poderá atuar 14 dias depois de ter testado positivo. Como os testes foram, principalmente dos primeiros 18, os testes deram positivo na semana passada, calcula-se que pelo menos esses 18, mas os 10 jogadores que estão treinando normalmente estarão aptos para viajar para o Paraguai e enfrentar o Libertad. Agora, em que condição física, não se sabe. Existem médicos que dizem que não é recomendado fazer esporte de alto rendimento depois que você teve o coronavírus. O Boca Juniors vem de uma longa parada, porque o futebol argentino ainda não foi retomado. O campeonato argentino não tem nem data para começar. O Boca é o atual campeão argentino, jogou seu último jogo oficial em março. O novo campeonato argentino teria sua estreia no dia 25 de setembro. Hoje, a AFA já disse que a data mais provável será dia 16 de outubro. Então, os times argentinos vão voltar a jogar, depois desta longa paralisação, mais de 6 meses, já na Copa Libertadores. O Boca viaja para o Paraguai, enfrenta o Libertad. O River Plate viaja para São Paulo, enfrentar o São Paulo. É destaque aqui na imprensa argentina o fato de que o São Paulo está disputando o Campeonato Brasileiro. O São Paulo terá disputado 13 jogos até este confronto contra o River, e o River fará o seu primeiro jogo já no Morumbi contra o São Paulo, né? Hoje a gente teve outros clubes confirmando casos de coronavírus aqui. O Racing teve a situação do Ivan Piju, lateral direito titular, também testou positivo para o coronavírus. O River foi o que melhor passou desse primeiro momento de treinamentos. O River fez também uma bolha sanitária e, por enquanto, nenhum jogador titular ou reserva foi testado positivamente testou positivo para o coronavírus. Teve a situação de um goleiro juvenil que sim testou positivo, mas o elenco principal do River está sem problemas em relação ao coronavírus. O problema do River é o fato de ter perdido alguns jogadores. O Juanfer Quinteiro foi para a China, o Nacho Escoco voltou para o News Old Boys e o Lucas Prato
sofreu uma lesão muscular e agora está fora, pelo menos, do confronto contra o São Paulo. Então, a situação dos times argentinos para a retomada da Libertadores é bastante preocupante. Primeiro, se a gente olhar para o caso do Boca, pelo fato de estar com mais da metade do seu elenco com contágios positivos do coronavírus, e o fato também de que o futebol aqui na Argentina ainda não voltou. Para ter uma ideia, a AFA não autorizou nem amistosos. Então, os clubes vão chegar extremamente cru para essa retomada da Copa Libertadores. Que situação complicadíssima mesmo. Muito obrigada pelas informações, Rafael Sibila. Bom descanso, bom trabalho para você. Obrigado, Karine. Bom programa para vocês. Valeu. Importante essas informações que ele trouxe para a gente. Boca com 10 jogadores treinando, mais esses 18 que estão em recuperação. Sem o seu treinador. Sem o seu treinador. No caso do River Plate, perdeu jogadores importantíssimos também durante a parada. E a parada é muito longa, né? Eles vão passar por um processo que os times brasileiros tiveram a chance de encarar no estadual. Da retomada gradativa com objetivos bem mais, não modestos, mas enfim, com a possibilidade de gradativamente ir recuperando o mínimo da forma. A gente sabe que está longe do ideal, mas uma situação muito mais confortável do que os argentinos vão encarar. A curiosidade, né, só para complementar o Sibila, todos os argentinos jogam na quinta. Eles têm 2 dias a mais, os jogos são no dia 17. Mas ainda assim isso pouco representa, né? Numa paralisação tão longa, voltar de cara numa Libertadores, com confrontos fora de casa como desse River contra o São Paulo, é pesadíssima a situação para os argentinos. E é uma Libertadores bem peculiar, de exceção, né? A gente viu a reta final da Liga dos Campeões, mas era bem reta final mesmo. Libertadores não, está dentro da fase de grupos. Questões comerciais são importantes, mas a gente vai ter que ver o desdobramento, né, do que vai ser essa retomada de viagens, enfim, de delegações rodando o continente. A gente sabe que a estrutura não é homogênea em todo o continente e isso pode ser um peso danado, né, para a definição da Libertadores em 2020. 2021, né, fatalmente. Sim. E só ressaltando que o Sibila trouxe a informação que de 18 foram para 22, né, jogadores agora com Covid-19. Os 18 foram diagnosticados semana passada, por isso que ainda estão em recuperação. Talvez já tenham testem negativo 14 dias depois e sejam liberados. Mas sem treinamento, estando em quarentena, é uma situação bem complicada. Difícil, Paulo. Só para arredondar aqui, porque a gente vai ter gol daqui a pouquinho aqui da Liga das Nações. Eu só queria, o meu é rapidinho, só para colocar a preocupação dos atletas, né? Como pode você se expor aos atletas a esse ponto, né? A preocupação da Covid, que é muito grande, mas especialmente a parte física do atleta, né? Você voltar numa competição, como o Rafa disse, uma competição tão forte, jogando a primeira partida. É realmente uma questão que a gente viu os atletas argentinos aceitando isso, até de se estranhar, porque normalmente os atletas lá, eles lutam pelos pensamentos, né, seus ideais, então é de se impressionar. Você voltar a uma competição como a Libertadores, um jogo já direto, sem fazer nenhum amistoso. Verdade. Paulo, vamos dar uma olhada em gols agora? Ah, o Rafa até sorriu. Falou em gol, o Rafa sorriu. Vamos começar por Suécia.